Esse documentário trata-se do quarto tópico da Agenda 2030, que é Educação de Qualidade. E agora será explicado sobre o que esse tema se trata. A Agenda 2030 se trata de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que buscam a prosperidade e progresso do planeta e também fortalecer a paz universal com mais liberdade. O objetivo escolhido pelo grupo foi o quarto, que é Educação de Qualidade, que pretende garantir a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Uma das formas de erradicar a pobreza é através da educação que transforma a vida e promove avanços em todos os objetivos e desenvolvimento sustentável. Olá, meu nome é Ana Clara e dentro desse tópico que já foi explicado pelo André, que é educação de qualidade, o nosso grupo resolveu tratar dos problemas do ensino público no Brasil, pois a gente sabe que é um setor que tem muitas dificuldades, como uma estrutura precária nas escolas, muitas vezes desvalorização dos profissionais e até mesmo corte nas verbas para a educação. Além disso, o grupo também vai tratar sobre o ensino público durante a pandemia do Covid-19 e como esse ensino está afetando a saúde mental tanto de professores quanto de alunos. Primeiramente, falando sobre as edificações das escolas, segundo o G1, foram entrevistados 7.500 professores e diretores de quase 1.500 escolas públicas em todo o Brasil e pelo menos 2/3 deles consideram a estrutura das escolas precárias. Também, segundo o MEC, em 61,1% das escolas municipais não há bibliotecas. E a escola liberava. Então, assim, eu fui parar numa escola que tinha uma organização do tempo e do espaço totalmente diferente da minha. Um exemplo é que na hora do recreio, a gente tinha que descer com as nossas mochilas ou então ficar na sala de aula, porque eles costumavam roubar as coisas da nossa mochila. Era comum, entre aspas, aquilo naquela escola e era aceitável. Os professores, a coordenação não dizia muito. Então você via ali que tinha uma falha na gestão da escola. Eu não posso falar assim só falha, porque hoje como professora eu entendo que é complicado você estar numa comunidade que tem um tráfico intenso, de escola pública, os pais não interferiam muito. Na verdade, os pais nem iam na escola. Você podia contar no dedo os pais que iam em reunião. Os pais não eram muito presentes na vida dos alunos. Tinha aluno que nem tinha pai e mãe. Tinha aluno que morava sozinho, já era maior de idade, estava lá estudando, tinha tomado muitas bombas, já tinha repetido de série várias vezes, estava lá ainda. Muitos iam na escola para comer, que é uma realidade que hoje eu entendo. Na época quando a gente era adolescente, a gente zoa muito, fala, fulano vai na escola para comer. Hoje eu entendo que eles não fazem isso porque eles querem. É uma necessidade. Recentemente, quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar numa escola que eu estudei. E aí eu estava bem na época do frio, e aí tinha um aluno meu que ia de chinelo. Aí eu cheguei pra ele, fulano, tá tudo frio, você não tá com calor, não? A tia tá de bota, brinquei com ela, a tia tá de bota, tá com cachecol. Ô tia, mas só tem esse chinelo. Aí é aquela hora que você engole seco e pensa, o que você pode falar pra aquele aluno que só tem um chinelo, que é o único calçado que ele tem pra ir pra escola. Eu já vivi situações da coordenação, mas a equipe pedagógica fazer cesta para enviar para determinados alunos, porque eles não tinham o que comer e moravam ao redor da escola. Outro problema a ser citado é a desvalorização e a falta de funcionários nos institutos. Em uma entrevista para a Veja, Maria Beatriz Lugão, 56 anos, professora de artes e presidente do Conselho Escolar do Centro Integrado de Educação Pública, CIEP, dá o seu depoimento. Ela diz assim: a cada dia faltam mais funcionários. Afinal, o Estado não abre concurso há muito tempo e todos já estão se aposentando. A escola hoje não tem porteiro e os inspetores são poucos. Nós temos 4 funcionários de limpeza para uma área enorme na beira da estrada. São 900 alunos e 3 turnos, manhã, tarde e noite, sem funcionário, sem porteiro, sem inspetor, sem professor, fica inviável.
Em segundo lugar, dissertando sobre a educação durante a pandemia do Covid-19, sabemos que a maioria dos governos mundiais migraram para o ensino remoto, incluindo o governo brasileiro. Mas como isso afeta a educação pública? Durante essa migração do ensino presencial para o ensino remoto, as diferenças entre os estudantes da rede pública e da rede privada ficaram muito acentuadas. A maioria dos estudantes da rede pública não tem acesso à internet ou tem um acesso muito limitado. Muitas vezes não tem um aparelho que seja suficiente para acessar as aulas online e até mesmo a baixa escolaridade dos familiares pode afetar esse ensino. De acordo com uma reportagem do G1, 1 em cada 5 alunos não consegue acessar as aulas remotas, devido a essa dificuldade de acesso à internet ou a falta dela ou até mesmo a ausência de aparelhos necessários para acessar. Em consequência disso, esses alunos ficam com um atraso em relação aos que têm acesso ao EAD, então eles obtêm menos progresso em seus estudos. Nessa mesma pesquisa, com mais de 1.000 pais de alunos em todo o Brasil, foi constatado que o EAD está crescendo, mas 21% deles continuam sem nenhuma atividade pedagógica em casa. Oi pessoal, meu nome é Leidiane, eu moro aqui na comunidade de São Francisco, tenho 2 filhos. Então, Leidiane, como que era a qualidade do ensino das crianças na escola antes da pandemia e pós-pandemia? Olha, para minha menina de 5 anos foi muito difícil, porque a gente tinha uma rotina, né? Levantava mais cedo, ia para a escolinha, então eu estou enfrentando muitas dificuldades para poder ensinar, eu não tenho tempo, porque eu tenho um menino de 1 aninho, então para mim está sendo muito difícil, mesmo estando só dentro de casa. Aqui na comunidade ainda não está tendo as aulas igual a alguns locais? Sim, ainda não, devido à pandemia. E como está o psicológico? Como você se sente nessa pandemia? Como as crianças estão lidando em estar em casa o tempo inteiro, no isolamento, sabendo que estão sendo prejudicadas em não ter aula? Ela tá sendo um pouco complicada, né? Porque antigamente a gente tinha uma rotina, aí do nada mudou e eu não tô tendo tempo de ensinar ela, como eu tinha dito na pergunta, né, anterior. E ela tá desaprendendo tudo, entendeu? E assim, eu não tenho tempo praticamente nada, né? Fico dedicando, inclusive aqui no meio da entrevista. É um bebê que a gente tem que ficar, né, em cima e devido ao tempo assim, eu não tô tendo muito tempo de ensinar ela. Eu queria muito, entendeu? E lá ela tava aprendendo muitas coisas. Mas uma dificuldade das aulas à distância é o baixo nível de escolaridade dos pais ou responsáveis pelos alunos. Esses familiares sentem-se incapazes de ajudar os seus filhos nas tarefas em casa. Marta Rodrigues, empregada doméstica e mãe, confessa: está muito complicado para mim, diz ela. Não terminei meus estudos, só fui até o 6º ano, então tenho muita dificuldade de ajudar. Eu tento ler as apostilas dele para ver se entendo algo, mas é complicado. Isso pode acarretar desinteresse nos estudantes por não conseguirem completar suas atividades. No Brasil, 81,9% dos alunos da educação básica deixaram de frequentar as instituições de ensino. São cerca de 39 milhões de pessoas, segundo dados da Unesco. Outro problema do ensino à distância é a falta de preparação dos docentes para utilizar a plataforma online. Muitos não receberam nenhum treinamento ou instrução sobre como realizar suas aulas ou enviar tarefas. A professora Juliana Souza conta que está com dificuldades de mexer nas plataformas de aula online. Ela diz: dei um escândalo na escola, porque não sei usar tantos recursos digitais. É muita ferramenta. Centro de mídia, Teams, Google, Classroom. O professor fica maluco. Estou no meu limite. O dia todo conectada não dá para continuar assim. É muita pressão, muita mudança. Boa noite.
Hoje nós vamos entrevistar a professora Cristiane. Essa entrevista é a continuação do nosso trabalho em relação à Agenda 2030. E o propósito do nosso trabalho é falar um pouco sobre a promoção da educação de uma forma mais inclusiva, igualitária, com maior capacitação do aluno, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, quanto no ensino superior. Eu gostaria que você se apresentasse para nós, Cristiane. Boa noite, meu nome é Cristiane Monique de Oliveira, eu formei na UFMG, fiz graduação lá, na área de Ciências Biológicas, então eu tenho bacharelado na área de Parasitologia e licenciatura plena também, completando meu curso. Eu trabalho em Belo Horizonte, na Prefeitura de Belo Horizonte, no ensino fundamental, há 20 anos, e eu também já fui professora do Estado aqui em Minas Gerais. Cristiane, você poderia nos dizer quais são os desafios que você, ao longo desses 20 anos trabalhando, né, nas redes estadual e municipal, que você tem encontrado em relação à educação fundamental? Os maiores desafios, Joyce, que eu percebo, são bem ligados à questão da estrutura mesmo familiar. Porque a gente percebe em alguns momentos a dificuldade do apoio, né? Principalmente nas escolas de periferia, dessa família, com a questão das atividades, na questão do acesso ao conhecimento, né? Porque quais são os desafios em relação a isso? A capacidade que a família tem de mostrar um mundo para os seus filhos, né? A sociedade, a cultura. Então, isso aí, às vezes, você cai muito sobre a escola, né? Então, cria algumas barreiras aí que a gente percebe. Em terceiro lugar, falando sobre a saúde mental de professores e alunos durante a pandemia, notamos os impactos. Em entrevista com a Fundec, o médico psiquiatra e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, André Veras, diz que esses impactos são inevitáveis. Ele diz que professores e alunos buscam compensar uma queda na qualidade do ensino devido à migração para a educação remota. Segundo ele, tanto da parte de professores quanto de alunos, acaba havendo um hiperoferecimento ou uma hiperbusca por conteúdos. Há necessidade de apresentar muito desses conteúdos e, pelo método de ensino remoto ainda ser imaturo, produz muita insegurança. Há uma busca por compensação excessiva. Esse esforço pode gerar ainda mais nervosismo. André Veras diz que nesse momento de uma resposta mais ansiosa às dificuldades, pode gerar um estresse acadêmico, que retroalimenta uma ansiedade e também gera sentimentos de insuficiência e incapacidade. Como consequência disso, o estudante pode ter seus estudos afetados. Segundo André Veras, no momento em que isso caminha para uma desorganização do acadêmico em relação à experiência remota e o ensino à distância, pode produzir sofrimento e até mesmo uma desorganização do cotidiano. E é nesse contexto que se passam a identificar sinais de adoecimento psicológico. O principal marcador é a desorganização do processo de aprendizagem. Assim, com todos os dados apresentados, concluímos que o ensino público no Brasil já tinha muitos problemas antes da pandemia e teve muito mais depois. Então, assim, é necessário haver um investimento na educação pública do Brasil.